Oi, Camila, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouco o pessoal entrar. Pititico, boa noite, bem-vindo. Aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a nossa live. Comportamentos compulsivos. Pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Mais uma live sobre psicologia. Mais um minuto e a gente já começa o nosso tema, que é comportamentos compulsivos. Um tema muito vivido por nós, seres humanos ali. Uma experiência muito comum a todos nós, né? Deixa eu ajustar a câmera enquanto isso. Opa. Tá bom assim. Deixa eu ver se eu não... Não, tá certinho aqui. Acho que tá bom assim, né, gente? Dá pra ver bem? Então vamos lá. Comportamento compulsivo. Sejam bem-vindos, quem tá entrando agora. Vou começar a falar um pouco sobre o tema. Por que esse tema ele foi um tema que eu escolhi trazer? Ele é um tema que é uma experiência ali muito vivenciada, mais comum do que a gente pode imaginar. Ah, mas às vezes eu já caí num ciclo de comportamento compulsivo, já tive uma fase. Boa noite, Renê, seja bem-vindo. E o que é esse comportamento compulsivo, afinal de contas? O que nos leva a ter um comportamento compulsivo? E o que fazer, né? Porque se a gente para pra pensar que é um comportamento compulsivo, primeiro acho que a gente tem que abordar a questão do o que é o comportamento compulsivo. Todos nós temos o cérebro emocional, nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções, que tem esse papel de orientar-nos sobre nossos valores, sobre o que é importante pra gente, sobre limites, sobre quem nós somos, sobre questões que são negociáveis, questões que não são negociáveis, sobre o nosso aprendizado relacional com outras pessoas. E esse sistema emocional, ele precisa ser regulado. E um grande engano que a gente tem é de que ele se regula sozinho. Hoje nós temos uma cultura super racionalista, onde nós valorizamos o racional e desvalorizamos o que é afetivo e emocional. E é claro que se percebe um grande movimento de luta por incluir o emocional, incluir o afetivo na equação. E isso é importante, mas ainda há muito o que trabalhar para incluir o afetivo e o emocional dentro da nossa cultura, né, que é mais ocidental. Então, o que regula as nossas emoções? O que faz o gerenciamento do nosso sistema límbico? Para vocês terem uma noção, o nosso sistema límbico, ele se formou responsável pelas nossas emoções. Ele é um dos sistemas mais antigos cerebrais da nossa espécie, tá? Nossos antepassados, nossos ancestrais utilizavam o nosso sistema límbico, nosso sistema emocional, para sobreviver a ameaças, sobreviver a condições climáticas, enfim, sobreviver em tempos que eu digo que a gente sobrevivia na natureza. Nossa espécie ainda, né, nossos ancestrais viviam em contato direto com a natureza. Então as ameaças, elas eram muito mais físicas do que emocionais. E o sistema límbico, ele foi, né, uma das partes do nosso cérebro que foi preservada justamente porque ele foi muito útil para nossa sobrevivência lá atrás. E ainda é hoje. Só que hoje, com muita tecnologia, eu não digo só máquinas, computadores, celulares, tecnologia é todo instrumento que foi aprimorado para facilitar
as habilidades humanas, né? O computador é um deles, sim, o celular também é um deles, mas outros instrumentos, uma caneta é uma tecnologia, tá? Uma tesoura é uma tecnologia, um caderno é uma tecnologia, um carro é uma tecnologia. O carro acho que é mais, a gente associa mais, né? Então, hoje nós temos muitos facilitadores e vivemos dentro de regras ali e dentro de um sistema mais civilizado, né? Então, as nossas ameaças, elas ainda passamos por ameaças físicas, sim, mas em menos frequência do que ameaças emocionais, por exemplo. Então, uma grande consequência dessa evolução foi não que eles não tivessem, mas nós, nos nossos tempos, eu acho que é muito mais presente a ameaça emocional, né, de descontrole, do que a física, né? E o que acontece? Antes nossos ancestrais, eles tinham culturas, eles tinham uma relação religiosa com o sistema límbico. Então eles atribuíam valor a esse sistema que hoje nós depreciamos em relação ao racional. Porque hoje a maioria das nossas atividades são intelectuais. Então o intelecto está sobrepondo também algumas outras habilidades humanas com a evolução, né, da espécie, da civilização. E ali eles tinham mais essa sabedoria na prática, né, sobre como gerenciar esse sistema emocional, que é através dos comportamentos. E ali o que isso tem, tudo isso tem a ver, Amanda, com o comportamento compulsivo, né? O comportamento compulsivo é uma tentativa de gestão emocional. Vocês já tinham ouvido falar sobre comportamentos compulsivos por essa reflexão? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já tinha uma noção de que esses comportamentos compulsivos eram uma tentativa de gestão emocional? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão acompanhando? Fiquem à vontade para participar. Então, nós temos ali um sistema, né, de gestão emocional que vai se dar através do comportamento. Então, a nossa mente, ela não regula as emoções por si só. Nós regulamos através das nossas habilidades comportamentais. E algumas vezes nós temos conhecimento, né? Nós temos experiência, passamos por experiências de regulação emocional, que é o que a gente fala, gestão emocional, regulação emocional, de gestão emocional, e nós absorvemos esse aprendizado, e outras vezes nós não temos um repertório de regulação bem estruturado. Isso não é uma coisa que a gente aprende na escola, a gente vai aprender nas nossas relações base, pai e mãe, nós vamos desenvolvendo, né, através dos próximos relacionamentos, das expansões relacionais, e aderindo a modelos que são referência para nós. Então, às vezes, nós temos referências de regulação emocional ali boas, outras vezes também nós acabamos por descobrir sozinhos, né, algumas estratégias de regulação emocional, e nós vamos utilizando elas como recurso para regular as nossas emoções no decorrer da vida. Porém, algumas estratégias, elas não são eficazes. E aí a gente chama essas estratégias, né, algumas dessas estratégias, de comportamentos compulsivos. O que seria a compulsão? É uma repetição comportamental, tá? É um padrão comportamental que se repete para regular algum tipo de emoção. Então, quando nós estamos tendo comportamentos, quais são esses padrões comportamentais? Eu separei alguns aqui para falar com a gente. Então, com vocês aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui na minha nota, que eu fiz várias anotações. Então, alguns exemplos mais comuns de comportamento compulsivo, gente, são alguns comportamentos como uso de substâncias químicas, drogas e ingestão de álcool, tá? Comportamento sexual, fazer sexo para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade de maneira compulsiva.
comportamentos, alguns a gente associa até o transtorno obsessivo compulsivo, que é o transtorno de TOC, né? Que nós ficamos obcecados em repetir alguns comportamentos para se sentir mais seguro, para aliviar o sentimento de insegurança, de medo, a ansiedade também. Então, o comportamento compulsivo, ele vem como um alívio imediato, entre aspas, alívio, não é nem entre aspas alívio imediato, ele vem como um alívio imediato para aquele crescimento de carga emocional. E por que ele não funciona? Porque nesses casos, né, a gente cria a compulsão para sustentar o alívio. Então você emite um comportamento, ele alivia a sua carga emocional de estresse, de ansiedade, de medo, de insegurança, e esse comportamento ele alivia naquele momento. E esse alívio para você acaba adquirindo grande significado dada a intensidade emocional que estava surgindo em você naquele momento. Então, ele dá um alívio imediato, isso tem um significado, poxa, eu consegui aliviar, e ali depois volta a questão da intensidade dado em outro momento. As emoções, elas têm um ciclo de começo, meio e fim. Então, as emoções, elas naturalmente elas vão se extinguir, elas são passageiras. A gente não age dessa forma quando nós estamos vivenciando uma experiência emocional intensa, quando nós temos uma ansiedade muito intensa, quando nós estamos sofrendo uma tristeza de uma maneira muito intensa, quando nós estamos num acesso de raiva, que a gente já não consegue mais pensar porque nós somos tomados pela raiva, quando nós estamos com medo, nós estamos desesperados, apavorados, nós não imaginamos que ela vai passar. E ali a gente acaba emitindo alguns comportamentos para tentar regular. Quando isso forma um padrão e esse padrão se repete, a gente acaba aderindo a esse padrão comportamental como um comportamento compulsivamente, para que a gente amenize e tente fazer a gestão daquela emoção. Só que aí é que tá a cilada. Por ele ter um alívio imediato, muitas vezes ele vem depois seguido de arrependimento, né? São sensações imediatas. Outro exemplo também é a compulsão alimentar. Então a gente tem a compulsão alimentar, tem o comportamento sexual compulsivo, nós temos consumo de álcool e drogas. Eles sempre vão vir acompanhados de um sentimento de culpa. E eles vão ser utilizados para regular as emoções, mas de alguma forma eles trazem algum prejuízo também. E é por isso que aí vem o sentimento de culpa posteriormente. De, poxa, acho que não foi legal, eu consegui aliviar, mas ele me ajudou, mas ele me atrapalha muito também, né? Então, o comportamento compulsivo, ele tem essas características. E até, por exemplo, uma coisa que a gente não para pensar, mas diante do medo e da insegurança, um comportamento compulsivo de controle, querer controlar todas as circunstâncias para você não se sentir vulnerável, para você não se sentir ansioso, para você não se sentir nervoso, para você não se sentir exposto a uma ameaça. E necessariamente essa ameaça, ela não precisa ser fisiológica, ela pode ser psicológica. Só que o seu medo, a sua ansiedade, a sua insegurança, ela faz com que você assuma alguns comportamentos de controle. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Um comportamento compulsivo que eu tenho, né, em relação... Na verdade, é mais um pensamento compulsivo. E hoje eu já não dou tanta trela para isso. Às vezes eu cedo, sim. Mas não tão compulsivamente. Eu fecho a casa no modo automático. Eu tranco o carro no modo automático. E quando eu saio, ou quando, tô saindo do carro, eu falo, será que eu fechei? Será que eu fechei? Sempre, hoje eu trabalho em casa, mas quando eu saía pra trabalhar, e hoje ainda quando eu saio de casa, eu paro pra pensar, ixi, será que eu dei 2 voltas? Porque eu preciso dar 2 voltas na minha fechadura. Será que eu dei 2 voltas? Será que eu tranquei o carro? Será que eu tenho esse pensamento? E antes eu voltava pra checar se eu tinha fechado, se eu tinha trancado. E é um comportamento que ele é vicioso. A partir de chegou num momento que eu entrei num acordo comigo. Você deixou porque eu deixei a porta de casa aberta uma vez.
né? E eu tenho gatos, os meus gatos, eles pulam na porta, na maçaneta, e é uma maçaneta que eles põem peso, e eles abrem a porta, né? Enfim, eles sabem abrir, né? Agora eu tenho só um, ela sabe abrir porta. Então eu fico com esse receio, né? Eu preciso fechar, porque eles abrem porta. E chegou no momento que eu falei assim, cara, você esqueceu uma vez de fechar a porta. Para de voltar para conferir, isso você perde tempo, você tem compromisso, você tem horário, você tem outras responsabilidades para cuidar também. Você fecha no automático, mas você sempre fecha no seu padrão. Para de conferir. Em grande maioria, eu já consegui alguns passos ali em relação a essa insegurança de não ter fechado. E a gente faz alguns comportamentos repetitivos no dia a dia, né? Alguns comportamentos que eles servem mais com... E você vê, não é uma questão... Eu errei uma vez. Eu já moro sozinha e fecho a porta da minha casa, com gatos em casa, há 7 anos. Vai fazer 7 anos agora no final do ano. Uma vez que eu lembro que eu fiz, né? Que eu não fechei a porta. E... Uma vez não configura um padrão do qual eu deva me preocupar com o fato de eu não fechar a porta. Eu tô tentando aliviar uma insegurança minha. Então, dentro desses padrões, né, como que a gente trabalha dentro da psicologia, trabalha comportamentalmente. E aí vale reforçar. Os padrões compulsivos são tentativas não tão estrategicamente pensadas para regular emoções. Às vezes até para evitar, fugir de algumas emoções, mas também principalmente para amenizar a intensidade de alguma emoção. Essas emoções, elas podem variar. Normalmente são emoções que geram desconforto, como sentimento de vazio, solidão, ansiedade, estresse, que mais? Tédio, né? Às vezes até experiências psicológicas mais negativas, sei lá, ruminação mental, ficar muito dentro de uma situação, tô pensando muito sobre isso, preciso me distrair. Então, assim, com o intuito de aliviar essa pressão psicológica, nós emitimos esses comportamentos. Só que eles são compulsivos porque eles se repetem como recurso de gestão, mas eles não agem diretamente no ponto focal, tá? Então a gente vê que assim, é um investimento comportamental que não gera um resultado satisfatório para aquela emoção, porque se aquela emoção se repete, se aquela emoção é constante, ela tá querendo te comunicar que tem alguma coisa constante na tua vida que não tá legal. E a gente não tem essa inteligência em relação às emoções. Gente, voltei. Eu tinha esquecido de tirar do modo não perturbe do celular. E, assim, a gente não tem essa, em grande maioria, né? Nós não temos esse entendimento das emoções, de que as emoções desconfortáveis, elas servem para nos comunicar situações na qual nós devemos dar uma atenção. Tem uma necessidade emocional minha lá que não está sendo atendida. Existe uma consideração afetiva que não está sendo atendida. E nós não somos só intelectuais e racionais. Nós somos também, e aí muitos podem se chocar, animais irracionais também. A maior parte do nosso cérebro é irracional. A maior parte do cérebro humano, ela não foi desvendada. A nossa consciência sei lá, vamos dizer, é um pontinho no universo. Nós temos vários outros aspectos que ainda não foram descobertos. Nós temos muito de nós que nós não conhecemos. Então nós somos animais racionais e irracionais, né? E não um em detrimento do outro, não um é mais importante que o outro, mas os dois trabalhando juntos para a manutenção da saúde mental, para uma vida mais autêntica. O que é uma vida mais autêntica? Uma vida mais que tem essa conexão, né? Do que é importante para mim, o que é importante para fora também, dentro do tempo que eu vivo. Então são essa conexão entre a realidade interna e a realidade externa
Quem faz essa conexão são os nossos sentimentos, nossas emoções, entre os nossos valores e os valores do mundo, em nos posicionar, como vamos construir esses posicionamentos. E é por isso que eu bato na tecla, estamos aprendendo constantemente. Nem sempre temos comportamentos que vão nos ajudar a regular a uma emoção, a uma intensidade emocional específica em dado momento da nossa vida. Até porque nem todo o nosso repertório comportamental vai servir para todo momento da nossa vida. Nós temos também a maravilhosa habilidade de criar, de construir, né? Nós temos uma mente criativa. Então essa mente criativa, ela nos ajuda a construir novas saídas para questões novas, das quais as velhas saídas não servem mais. São portas que serviram naquela época para aquela questão, mas hoje precisa de uma porta nova. O que você vai fazer? Né? Você vai deixar rolar? Vai deixar acontecer o que tiver que acontecer? Né? Não que a gente tenha que controlar tudo, mas num sentido de consciência e autorresponsabilização também pelo nosso caminho. Então, o comportamento compulsivo, ele vai gerar esse alívio imediato, mas ele também, por um outro lado, vai trazer prejuízos para a nossa saúde. Ele também tem, em dado momento, ele começa a ampliar a nossa ansiedade, a ampliar o nosso sentimento ali, nosso sentimento desconfortável. Eles podem ter esse efeito rebote. Então você vai tentar emitir, mas aquilo não está funcionando mais. Chega uma hora que não funciona mais. Que uma parte da sua mente entende que aquilo não é o suficiente. E aí você não construiu, você não buscou um outro repertório, você não buscou entender qual a sua necessidade para que você pudesse, comportamentalmente, alinhá-la com a sua realidade. É isso para fazer. Simples assim? Quem dera, né? Porque quando nós estamos afetados por uma emoção ou por um complexo afetivo, o que é um complexo afetivo? Sentimentos, pensamentos, crenças sobre um determinado assunto, sobre uma determinada temática, né? E emoções que se agrupam dentro de um complexo. E aí eles formam um padrão de funcionamento, um padrão de pensamentos, um padrão que vai ser ativado dado um gatilho, né, que nós vivenciamos para esse complexo reagir na gente. E muitas vezes esse complexo, se ele não... Quanto mais inconsciente nós estamos desse complexo que nos afeta, que nos move, que molda a nossa vida também, nos forma enquanto seres humanos, mais nós ficamos suscetíveis a ter rompantes de raiva, a ter rompantes de... né, expressar as nossas frustrações, ter comportamentos que não ajudam, não necessariamente compulsivos também, mas comportamentos destrutivos em relação àquela necessidade que está buscando nos acessar para que a gente possa nos atualizar, né, emocionalmente, psicologicamente falando de uma maneira geral. Então, quando nós pensamos em regular emoções, nós pensamos primeiramente em como que funciona esse processo de regulação emocional. Quando as pessoas chegam no consultório, muitas vezes elas estão com dificuldade de regulação emocional. E isso é característico de diversos transtornos mentais e nem sempre é um transtorno mental que te leva no consultório de psicologia, tá? Às vezes é um momento de adaptação, uma nova fase, é um processo de luto, é um processo de aprendizado, é um processo desafiador, é um momento diferente, um momento de mudança. E você vai no consultório psicológico justamente porque o seu repertório anterior, ele não abarca aquilo e você decide enfrentar isso com o suporte de um profissional. Isso não quer dizer que você tá louco ou que você tá doente. Isso quer dizer que você tá usando uma ferramenta do nosso tempo, né? Não só do nosso tempo. Pode ser que lá atrás nossos ancestrais não tinham psicólogos, mas eles tinham os gurus, né? Os mestres espirituais. Eles tinham esse papel também de trazer... puxar significado dessas experiências, né, de uma maneira mais simbólica. E hoje, né, a gente tem a psicologia ali como porta-voz do que não é ouvido também, né, e de como a gente pode favorecer o nosso processo de construção, de consciência, né, de desenvolvimento pessoal. E
como nós podemos, então, regular essas emoções intensas? Né? Existem algumas técnicas que a gente passa ali no setting psicológico, que são técnicas assim, são técnicas para facilitar o contato e o diálogo com essas emoções. Num primeiro momento, a gente tem que entender que aquela emoção ela vai passar e ela pode ser que fique um pouco intensa, mas ela vai passar e a gente precisa deixar ela passar. Quem teve aqui crise de ansiedade, né, não vou perguntar, vocês não precisam expor aqui, mas quando nós estamos num momento de crise de ansiedade, o que se faz no momento de crise de ansiedade? Quem já ajudou alguém a atravessar o momento de crise de ansiedade, ou quem já sabe como gerenciar uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade é um acúmulo psicológico no qual nós estamos ali intensamente afetados por um sentimento de ameaça, de que alguma coisa está fora do lugar, né? Que gera essa ansiedade. A ansiedade é um sentimento, né? É uma emoção ali que ela prepara a gente psicologicamente e fisicamente para enfrentar. Quando nós entramos numa crise de ansiedade, todo o nosso corpo, a emoção, ela não é só psicológica, tá? A emoção é fisiológica também, ela é biológica. Então a emoção, ela afeta o nosso corpo. Se nós estamos tristes, nós choramos. Isso é físico. Se nós estamos ansiosos, o nosso corpo, os nossos músculos ficam tensos, eles se retraem para ter um reflexo mais rápido na hora de enfrentar ou de fugir, né? O nosso coração, ele acelera. Também nós ficamos, os nossos vasos sanguíneos, né? Eles se modulam para que a gente, se nós formos feridos, nós não sangremos até a morte no momento em que nós temos que fugir, em que nós temos que sobreviver. Olha que inteligente a natureza do nosso corpo, da nossa mente. E na mente a gente sente ameaça para a gente poder, ela se prepara para enfrentar ou para fugir da situação. Só que quando a ameaça é emocional, quando nós nos sentimos ameaçados por uma intensidade emocional, por um sentimento que fica se repetindo, uma emoção que se repete, o que de fato está ameaçando a gente? É a emoção? Ou é alguma coisa no nosso estilo de vida, no nosso padrão de vida, no nosso cotidiano, que está em desconformidade com as nossas necessidades e os nossos valores pessoais? Deixa essa pergunta aí pra vocês, né? Então, qual que é o problema? A gente chega, né? Quando a gente chega, o pessoal chega no consultório de psicologia, eu não quero mais me sentir, eu tô tão ansiosa, eu não quero mais me sentir assim. Nossa, eu sinto tanto medo. Isso quando sabe descrever o que sente, porque às vezes é um caos emocional. Sente-se muitas coisas e não se consegue descrever, porque é um acúmulo, você não está ouvindo suas necessidades emocionais há algum tempo. Ou às vezes você tá dentro de uma situação que tem um impacto emocional muito intenso. Então, às vezes, não é uma questão que foi construída com o tempo. Às vezes, a situação ela tem um impacto emocional muito intenso. E nesses casos, a gente costuma saber do que se trata. As pessoas, elas vêm já com aquele evento associado. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão? Se o problema não é a emoção, vocês concordam comigo de que o meu comportamento em relação à emoção, ele deve ser de aguardar ou usar alguma estratégia para que ela diminua a sua intensidade, dado momento. Às vezes a gente está no trabalho, às vezes nós estamos gerenciando outras atividades, nós estamos lidando com o filho, nós estamos lidando com outras pessoas, nós não podemos parar ali no momento ou de alguma forma, né? Nós temos que gerenciar o que a gente está sentindo para que a gente consiga alinhar o nosso pensamento. Quando nós estamos emocionalmente tomados, o nosso intelecto neocórtex, que é uma parte do nosso cérebro responsável ali pelo pensamento racional, tá? Que surgiu se desenvolveu depois na história da nossa espécie, do nosso sistema límbico emocional. Nosso sistema límbico emocional, ele é muito mais antigo que o neocórtex, tá? Que é onde tem o nosso sistema racional. Então, ele é tomado. Quando nós estamos emocionalmente afetados, nós não conseguimos pensar com clareza, nós não conseguimos fazer raciocínios lógicos mais complexos, porque nós estamos tomados pela emoção, tá? Isso faz parte do processo. Mas ali, o que a gente tem que pensar?
Eu preciso que a emoção, ela passe. Não necessariamente eu vou ter esse controle, mas eu vou ter que dar um tempo ali para ela amenizar, para que eu possa raciocinar e pensar o que me despertou aquela emoção e o que ela tá querendo me dizer sobre aquela situação. Veja bem, a gente tem o direito, né, de sentir tudo, raiva, nojo, sei lá, aversão, né, ódio. Sentir nunca foi um problema e diz muito sobre nós, tá? Não só sobre a situação que está acontecendo, mas diz muito mais sobre nós. Agora, emitir um comportamento inclinado, sem reflexão, por aquela emoção, que às vezes é uma emoção que ela tem uma característica, uma característica mais destrutiva, isso é um problema. E a nossa sociedade, ela barra através da legislação, através dos limites, enfim, né? São os crimes que acontecem por aí. Então, quando a gente fala de gestão emocional, nós estamos falando de gerir o que a gente sente. E para gerir o que a gente sente, não é controlar a emoção para que a gente evite sentir ou para que a gente descarte ou se livre do incômodo emocional. É você considerar a sua emoção para você agir de acordo com a sua necessidade emocional dentro do seu contexto de vida. Aí você regula a sua emoção, tá? Então, pode ser uma situação que está sendo construída há algum tempo. Essa emoção se repete a um ponto que você tem uma sobrecarga emocional porque você não consegue regular de uma maneira assertiva. Ah, mas que comportamento eu deveria emitir? Primeiro, antes de emitir qualquer comportamento, você precisa refletir de qual que é essa necessidade emocional. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem... É muito comum nós presenciarmos relatos de pessoas que estão no mercado de trabalho e que, de alguma forma, o trabalho, ele perde o sentido para essa pessoa. Né? Num aspecto, né? Vou usar uma situação característica que se repete. Nessa questão de cansaço, de exaustão emocional em relação ao trabalho. Então, a gente percebe que o trabalho, ele ocupa um espaço dentro da vida da pessoa. A dinâmica de trabalho ocupa um espaço dentro da vida da pessoa que rouba outras dinâmicas. A pessoa ela não consegue equilibrar a dinâmica de trabalho e equilibrar outros aspectos da vida dela. E isso adoece, tá? Então, o trabalho, ele puxa muita energia, isso perdura por muito tempo, você começa a acumular estresse, cansaço, começa a se transformar em algo muito maior. E aí, para gerir isso, você precisa de ajuda profissional, sim. Né? Ou sair desse trabalho e buscar um outro sistema de trabalho, mas muitas vezes a gente não sabe como que é. Às vezes a gente às vezes é uma questão do trabalho mesmo, assim, sobrecarga de trabalho que exaure e a gente não tem tempo pra gente, a gente não consegue cuidar de questões básicas. Não tô dando conta, sei lá, da minha casa, não tô dando conta de sair e investir esse retorno do trabalho pra mim. Um trabalho que não tem retorno pessoal, que paga só as contas e é só isso, e você fica cansado, dorme e volta a trabalhar no dia seguinte, e no final de semana, quando você tá exausto, você não consegue... Gente, isso é altamente desmotivador. Isso é um padrão comportamental que adoece muitas pessoas hoje em dia, tá? Um trabalho que não tem uma função maior na sua vida. Ele paga as contas, paga a sua existência e é só isso. Isso adoece. Isso é a realidade de muitos, tá? Hoje, né, dada a questão da tecnologia e tudo mais, né? Essa exaustão mental, esse esgotamento emocional que se fala, né? E o cansaço mental, ele vai ser solucionado na medida em que você fizer a alteração e atender sua necessidade emocional. Se ela não é atendida, ele prossegue no acúmulo de energia e desgaste, né? Acúmulo de energia que puxa, né, a sua disposição. Então, gerir emocionalmente essa situação, como seria? O que exatamente está me estressando, me gerando acúmulo emocional nesse trabalho? Nesse sistema de trabalho que eu estou? Às vezes é uma atitude minha. Às vezes é a dinâmica do sistema daquela empresa de trabalho, não serve pra mim. Às vezes é uma questão financeira. Poxa, tá, tô trabalhando, tô ganhando não o suficiente, pago minhas contas, se eu precisar de mais eu tô ferrado, não tenho o que fazer, tá? Às vezes é uma questão de satisfação pessoal, tem vários motivos, né? Não existe um padrão, vai ser de uma maneira única para cada um. E ali, identificando isso, o que precisa ser feito?
O que a sua emoção tá pedindo de você. Não é, eu tô com raiva do meu chefe, vou socar a cara dele. Não, não é assim, né? Não é a primeira inclinação emocional. É elaborar o porquê que aquela emoção surge e que mensagem ela passa pra você, né? E qual a atitude mais inteligente a se tomar para regular aquela situação na tua vida prática que vai ter um efeito emocional depois. Eu não sei se tá ficando claro, se ficou muito confuso. Tá dando para acompanhar, pessoal, para entender? Então aqui nós temos uma questão emocional que surge no nosso estilo de vida, né, no nosso contexto de vida. Essa questão emocional precisa ser entendida, aceita, primeiro, né, entendida, investigada, tá, mas por que exatamente isso está acontecendo? Pensada, refletida, digerida. As questões intelectuais a gente processa rapidamente. A gente tem um sistema mais claro. Obrigada, Camila, que bom que tá dando para entender. E ali no racional é muito mais rápido. Emocionalmente nós demandamos tempo e não é um tempo que a gente escolhe. É o tempo que tiver que ser, né? E a gente nesse sistema de funcionamento de controle, de imediatismo, a gente quer que tudo seja para ontem, mas com as emoções não funciona assim. E como nós vibramos na atitude, né, numa questão muito mais racional, mais objetiva, mais prática, mais acelerada, né, conforme as influências também do nosso tempo, nós perdemos esse contato com esse fluxo emocional, que leva um tempo para ser digerido, processado, compreendido. E ali você, né, uma vez que você compreende, você pode emitir um comportamento mais assertivo e personalizado para atender aquela necessidade emocional. Não é assim, vou comer porque eu tô angustiado. Eu acho que comportamentos compulsivos, eles vão surgir e muitas vezes nós não vamos perceber. Outras vezes eles já estão durando tanto tempo que nós já vamos perceber que esse padrão compulsivo, ele tá sinalizando um problema, só que a gente não sabe o que é. Gente, procure ajuda profissional, se for o caso, né? Ou então, reflita, né? Quando que isso acontece? Que emoção me desperta esse comportamento compulsivo? Não é tão simples assim, tá? Porque sozinhos, às vezes, a gente não consegue fazer esse caminho. Processar uma emoção e utilizá-la como ferramenta de vida, como ferramenta de qualidade de vida, como ferramenta de sentido, como ferramenta de uma vida que você está presente nela, que você não vive só para fora e para os seus compromissos sociais, mas vive para você também individualmente, em paralelo, essa conexão não é fácil de fazer. Gente, não é tão simples assim. Você vencer a primeira inclinação emocional, de uma emoção intensa, e você conseguir processar e fazer o caminho de entender o que está acontecendo ali. Às vezes é mais claro, mas às vezes o caminho ele não é tão claro assim. Ele demanda mais trabalho, demanda mais tempo. E a gente não tem esse estilo de educação. De uma maneira geral, culturalmente falando, né? Claro que a experiência de cada um é única e pode ter gente que teve que tem esse manejo, que teve essa vivência com as emoções dentro dos estilos das culturas familiares também, tá? Ou dentro da própria período de experiência de vida. Mas é importante ali entender que cada emoção, em cada situação, vai estar falando sobre uma necessidade única. Às vezes a coisa é tão complexa, gente, que ela se repete por tanto tempo que a gente acha que é uma questão nossa, que a vida não vai ser diferente, que aquilo nunca vai mudar. Só que a gente, por achar isso, a gente nunca buscou alternativas. E a gente entra em estados emocionais depressivos, estados emocionais. O que é um estado de humor, né? Um estado de humor é quando você passa um período dentro de um padrão de emoções ali. Por exemplo, eu estou no estado de humor ansioso, então frequentemente você me percebe como ansiosa. Aquela pessoa ela tá depressiva. Nossa, aquela amiga, parece que ela tá com depressão. Ela está num estado de humor mais depressivo, mais quieta, mais internalizada, mais voltada para ela, mais para dentro. Não necessariamente isso vai caracterizar uma patologia, tá? Nós oscilamos em estados de humor. Mas quando nós estamos dentro de um estado de humor, a nossa perspectiva ela tem o tom dele.
E se a gente não se questiona, não questiona essa perspectiva, a gente não busca alternativas saudáveis de viver. E a terapia entra como ferramenta de aprender isso. Porque quem aqui aprendeu isso na escola? Quem aqui aprendeu isso na família? Pode ter gente que aprendeu, tá, gente? Mas não é comum. Isso não é um ensinamento comum. E às vezes não é passado dessa forma, né, mais objetiva. A gente às vezes não sabe verbalizar como que a gente faz. Quem já consegue fazer. Então é importante a gente pensar sobre isso. Como nós estamos gerenciando nossas emoções, regulando as nossas emoções. Elas fazem parte das tomadas de decisões mais significativas da nossa vida. A emoção, ela gera conexão, ela gera um entendimento que vai além do racional, ela dá significado para a experiência, ela cria memória. Quem aqui já não assistiu Divertidamente 1? Eu não assisti o 2, não dá spoiler, gente. Eu ia assistir no final de semana, não funcionou, não assisti ainda. Mas já tem uma noção ali pelas propagandas, pelo que passa nas mídias. Mas quem aqui já não assistiu o Divertidamente? A animação. É sobre aquilo. Ele fala muito sobre essa questão de gestão emocional. Como que cada emoção tem um papel na regulação de todo o sistema psicológico. E elas têm um papel muito importante. Elas dialogando, né, com outros elementos psicológicos, elas formam, elas constroem o nosso caminho, o nosso entendimento sobre a gente. Às vezes distorcido, às vezes um pouquinho mais alinhado. Vamos dizer, nossa, super alinhado, porque a gente nunca sabe de tudo sobre nós. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente tem que aprender, que a gente tem que saber, porque a vida, ela tem seu caráter imprevisível e vai demandar questões que a gente às vezes não vai prever, a gente vai precisar aprender, né? Em todas as idades, isso daí é pra todo mundo. Então, pra gente já encerrando ali nossa live, né? Como que nós temos cuidado das nossas emoções? Como nós temos considerado elas? Como nós temos usado elas como ferramenta? Nós usamos de uma maneira explosiva? Nós usamos de uma maneira onde para justificar alguns comportamentos, ou justificar nossa indisponibilidade, ou justificar alguma outra questão na nossa vida? Como nós estamos utilizando? Nós estamos usando as nossas emoções com inteligência? Né? O que eu posso fazer para entender? Né? Isso daí, gente, é o que eu falo. Você não aprende, é uma vivência que você não aprende nos livros. Os livros, eles podem te dar alguma instrução para você conseguir no processo de identificação. Mas você vai aprender mesmo na prática. É aquela coisa, tô indo para um novo trabalho. Vou trabalhar com isso. Trabalhei com isso a vida inteira, mas lá tem um sistema diferente, lá as pessoas funcionam, lá é organizado de uma maneira diferente, vocês vão aprender quando você chegar lá, na prática. E isso também é assim, tá? Então, quanto mais tudo aquilo que a gente mais pratica, o nosso cérebro, ele grava melhor e ele acessa de maneira mais rápida no momento em que a gente precisa. Inclusive em momentos onde nós estamos com uma pressão afetiva muito intensa, e se nós temos algumas habilidades bem treinadas, bem desenvolvidas, utilizadas com frequência, né, habilidades ali que são eficazes na nossa gestão emocional, gestão dos nossos conteúdos psicológicos, ele acessa isso de forma mais rápida no momento de pressão, quando às vezes a gente não consegue pensar, quando nós estaríamos impedidos de raciocinar com clareza. Isso, resiliência que a gente chama isso, né? Então a gente consegue acessar aquele mecanismo para lidar com a situação de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais adaptativa, tá? Então tudo que o cérebro aprendeu até hoje, não é tudo que você tem para aprender e não é tudo que você pode aprender. O nosso cérebro também, ele aprende coisas novas. E a gente tem a neuroplasticidade, né? Que é a habilidade orgânica nossa de construir novos caminhos neurais para aprender e desenvolver outras habilidades cognitivas, outras habilidades até emocionais, né? De gestão emocional. Então, psicológicas de uma maneira geral. Então, quanto mais nós praticamos, melhor nós ficamos naquilo. Se nós desregulamos com facilidade, se nós ignoramos nossas emoções constantemente, se nós aderimos a comportamentos... A gente tá vendo comportamento compulsivo, a gente percebeu que não tá legal, que tem alguma coisa errada, e a gente deixa pra lá sempre,
isso vai acumular, isso vai gerar mal-estar, um mal-estar às vezes que vai durar muito tempo, que vai gerar outras consequências até fisiológicas, porque a gente adoece pela mente também, fisicamente falando, tá? Então, como que lugares nossas emoções têm na nossa vida? Eu busquei até trazer essa questão do comportamento compulsivo, porque ele tem a ver, tá intimamente ligado à gestão emocional. E a gente tá falando muito nas mídias ali, o pessoal tá falando bastante desse divertidamente, né, da animação. Que é nada mais do que isso, é uma ilustração de como funcionam alguns processos emocionais, né, uma representação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que fico com essa pergunta ali no final. Qual o papel das suas emoções ali? Qual o papel você está dando às suas emoções na sua vida? Né? Ele está sendo utilizado de uma forma inteligente? Você acha que você poderia melhorar o uso das suas emoções? Você poderia utilizar de outra forma? Como que isso tem sido utilizado na sua vida? Né? O comportamento compulsivo ele pode ser uma tentativa, uma estratégia não eficaz de gestão emocional. Então, a estratégia eficaz é aquela que entende a necessidade emocional por trás da emoção e executa um comportamento assertivo para atender aquela necessidade. E é isso, tá? Falou simples, né? Mas fazer às vezes é uma longa jornada, né? Gente, queria agradecer a todos que vieram. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha agregado algum valor ali, algum conhecimento a mais, que o intuito é justamente trazer um pouco mais desse universo psicológico, dessas experiências psicológicas, com uma leitura, né, profissional, para ilustrar para vocês como que isso está inserido no nosso dia a dia, né? Eu sempre tive essa percepção, antes de entrar na psicologia, de que o que o outro passa psicologicamente, e eu não necessariamente estou passando nesse momento, eu também posso passar em algum momento da minha vida. Então, são aprendizados que, às vezes, eles somam, né? São experiências que somam no nosso entendimento de uma forma que, quando aconteça com a gente, se um dia acontecer, a gente já... Porque tem algumas experiências que são mais universais, né? São coletivas, é da espécie. E isso ajuda a gente a lidar, de alguma forma. É um pequeno conhecimento, uma sementinha para que a gente comece a construir talvez um mecanismo como um recurso para lidar com aquela situação que a gente precisa aprender com ela. Gente, obrigada por terem vindo todos. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar a live por aqui e que venham mais lives ali sobre temas. O próximo tema eu vou pedir para vocês votarem, tá? No tema que vocês querem que eu traga. Faz tempo que eu não peço votação, eu escolhi o tema por conta nas 2 últimas lives, mas eu vou deixar vocês voltarem no próximo tema para não ficar só eu escolhendo também, tá? Obrigada pela presença de vocês, um grande beijo e uma boa continuação de semana aí para todos.